Vamos lá então, a gente já falou um pouco do adubo orgânico, vamos ver se a gente consegue ir um pouco mais do químico agora. Bom, em contrapartida, o adubo químico, os solúveis, altamente solúveis, os sais que a gente fala, os adubos que a gente compra em supermercado, o pozinho ou já vem diluído, geralmente que a gente vê que eles são altamente solúveis, tá? Então ele é prontamente disponível para a planta. O que que significa isso? Ah, quando você colocou ali, misturou, fez a solução e pôs na raiz ou foliar, ele já age na hora, instantâneo, não precisa sofrer nenhuma reação química para para ela estar absorvendo. A gente recomenda assim uma linha um pouco, umas linhas de adubo um pouco mais top, né, não usar os adubos químicos para cultivo tradicional, que seria esse? Esses de cobertura, plantio, esses não são totalmente solúveis, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado nisso, escolher os adubos próprios para orquídea mesmo, que eles são altamente solúveis. Eu já falei uma das vantagens, né? Outra vantagem também que tem o adubo químico, que ela não acelera o processo, dependendo da formulação, se for uma formulação muito boa, não acelera o processo de decomposição do substrato. Então, o que acontece? A gente pode estar usando ele de uma forma mais intenso até, né, de uma forma diluída, claro, mas não tem tanto problema de decomposição. Bom, essa é uma das vantagens, altamente solúvel, prontamente disponível, ele tem uma velocidade assustadora de resposta da planta. Eh, Outra vantagem, você pode usar ele foliar, depois eu vou falar qual é o melhor jeito de estar usando o teu adubo, se é foliar ou na raiz, mas pode estar usando dessas duas formas. E a maioria das orquídeas aceita muito bem os adubos químicos, tá? Não tem tanto problema de não aceitar ou não. Mas agora, a desvantagem do adubo químico. Não sei se eu estou sendo muito rápido, que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir falando aí, gente. Ah, o som tá falhando, voltou, Rodrigo, vamos ver ali, se o som tiver tudo certinho. Vamos lá, tá? Se eu tiver algum problema de som, tá, o Rodrigo falou que melhorou ali, então tá ok. Se tiver, dá um toque aí pra gente que a gente tenta melhorar aqui, tá, gente? Vamos lá. Então, o adubo químico tem todas essas vantagens de velocidade, tem uma precisão muito grande também, porque você jogou a quantidade certa ali de adubo, é aquilo lá, o químico. O orgânico, como ele precisa sofrer várias reações ali de decomposição, fermentação, então a temperatura, a umidade influencia muito nesse controle de liberação, tá? Apesar de ser lenta, mas às vezes pode ser lenta demais ou acelerar um pouquinho ali, dependendo do formulado dos grãos do orgânico também pode liberar mais rápido algum nutriente ou outro, segura um pouquinho mais. Então, o químico tem essa vantagem de ser um produto padrão. Ele não tem muita variação vamos dizer assim, não tem muita você tem mais controle quando você usa o adubo químico, tá certo? Qual é a desvantagem? Vamos lá para a desvantagem do adubo químico. Primeiro, ele é altamente solúvel, então se ele estiver em campo aberto, se você jogar de manhã e à tarde chover, lavou. Se ela pegar a chuva ali, escorrer, o adubo vai todo embora, tá? Esse adubo é altamente solúvel, do mesmo jeito que ele é prontamente disponível ali para a orquídea, se chover,
se lavar, ela vai embora também, tá, gente? Então a gente pode perder muito fácil por lixiviação. Outra coisa que pode acontecer é você jogar em excesso o adubo químico e pode queimar em horários mais quentes, né? Dependendo do local da folha. Então tem o jeito certo de estar aplicando esses adubos. Ele é muito eficiente, mas se você aplicar de uma forma errada, você vai estar queimando as tuas orquídeas. Vamos lá, vamos responder algumas ali. Né? A Júlia está falando da Valcriana, tá bonito. Nossa, ficou muito bonito, cresceu bastante aqui nesse sistema aqui. E agora eu vou estar colocando outras trouxinhas de bocache, da borra de café, para ver se ela enraiza melhor. E eu vou falar, já vou dar a deixa aqui, o melhor dos dois mundos que eu falo em adubação é você conseguir conciliar o adubo orgânico com o adubo químico. Se você usar os dois, é o melhor dos resultados que eu tive com orquídea, tá, gente? Tem uns mais céticos que falam, só adubo orgânico, só adubo químico. Então eu falo que os dois funcionam muito bem. Às vezes meio a meio, meio de adubo químico, meio de adubo orgânico, às vezes 70% de orgânico, 30% de químico, ou 70% de orgânico e 30% de químico. Então depende muito da planta, do teu substrato, mas eu sou da opinião que os dois funcionam muito bem. Tem algumas exceções, por exemplo, se for em árvore, por exemplo, colocado em árvore, tem uma coisa muito interessante. Em árvore, a gente já tem uma biota, um sistema de micro-organismos vivos na árvore, dependendo do porte da árvore, como que ela tá também, né? O que acontece? Se você coloca o bocache ali, umas trouxinhas penduradas, ela vai ajudar, porque é matéria orgânica, vai deixar mais vivo ali, vai dar condições para os micro-organismos se desenvolverem melhor. Agora, se você pega o adubo químico, ele é um sal, né? Dependendo da quantidade que você aplicar lá, pode ser que mata esses micro-organismos vivos na árvore, na biota. Então, se já não aplica nada de adubo químico lá, então a biota está funcionando muito bem. Então, é interessante vocês entenderem esse lado de micro-organismo vivo, dos sais. Então, se você usar a quantidade certa, não vai matar os micro-organismos vivos, mas em árvore eu recomendo, como já está vivendo lá, né? Se você já não usa, só põe o bocache que já funciona muito bem. Vai potencializar ali. Não usar o adubo químico, porque o adubo químico pode matar os micro-organismos. Vamos lá, então. Para entender alguns tipos de adubação, para a gente entender melhor, eu trouxe algumas variedades aqui. Ó. Tem uma Paphlopédio aqui, um sapatinho. Tá? Esse aqui é bem legal. Isso aqui é uma orquídea terrestre. Eu usaria de 50% a 70% de adubo orgânico e o restante de adubo químico, tá, gente? Deixa eu arrumar só aqui, que eu vi que ele tá meio solto aqui. Eu não poderia ter deixado ela, mas não. Vou deixar ela presa aqui que vai que quebra a haste floral. Então, eu usaria pelo menos 50% de adubo orgânico ou um pouquinho mais de adubo ou até 70% de adubo orgânico, o resto químico, tá, gente? Por quê? Porque ela é terrestrial. E os terrestriais, a gente percebe que funciona melhor com um adubo orgânico. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Uma outra terrestrial aqui que você já deve conhecer bem. Vou colocar aqui, ó, Cymbidium. Essa daqui a gente trabalhou muito com essa aqui. Essa aqui foi uma das primeiras orquídeas que eu comecei a produzir aqui no sítio, como produtor mesmo. Essa daqui, ela gosta muito de um adubo orgânico, torta de mamona e farinha de osso. Então, era um cavalo.
para crescimento, então ela precisava muito de nitrogênio, que é a torta de mamona. E a gente usava, eu recomendo usar 70% de orgânico e 30% de químico, tá certo? Vamos lá.